Muito bem, estamos aqui no gabinete do deputado Júnior Mock, pelo MDB de Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar com o deputado sobre as notícias, né, as perspectivas para o ano de 2025, uma vez que a sessão voltou, né, nesse mês de fevereiro, e saber dele as expectativas para o ano de 2025. Deputado, muito obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Difusora. Eu que agradeço, Claudio César, a você, aos ouvintes da Rádio Difusora. É uma alegria, uma satisfação para mim poder estar participando deste programa e conversando com a população de Três Lagoas. Muito bem, assunto do momento, deputado. O senhor participou ontem da reunião da Assembleia Legislativa, né? Que chamou também os outros órgãos que compõem toda essa problemática aí para ver se a gente arruma, como o Dadá Maravilha, né, a solucionática, né? Como é que o senhor, a sua visão desse assunto, deputado? Olha, Claudio César, você tem que primeiro identificar e entender que é um problema sério que nós temos. A questão relacionada à violência contra a mulher, de todas as demandas da segurança pública, é a maior, sem sombra de dúvida. Para você ter uma ideia, em 2024 foram mais de 25 mil boletins de ocorrência só de casos registrados em relação à violência contra a mulher. Nós tivemos mais de 5 mil medidas, né, protetivas, mais de 5 mil medidas protetivas. Então, aí você vê e dá a dimensão do tamanho desse problema. A segurança pública hoje, em boa parte, ela tem que se dedicar, né, em relação aos boletins de ocorrência e tudo, a todas essas questões de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós tivemos registradas no ano passado, se não me falha a memória, mais de 30 casos de feminicídio, né? Isso, 35, se eu não estiver enganado, 35, 35. 35 casos, então você vê, são índices alarmantes. E o poder público não pode ficar, né, olhando isso acontecer, não pode deixar de dar a atenção que essa situação merece. E principalmente agora, quando é vítima uma pessoa que tem um conhecimento grande, uma pessoa pública, né, e com isso faz com que toda a sociedade passe a absorver e, acima de tudo, passe a discutir esse problema. E ontem, aqui, numa iniciativa da Assembleia Legislativa, foram chamados todos aqueles que têm responsabilidade e competência para decidir as questões em relação a esse caso. Estavam presentes o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, que representa todo o Ministério Público, a Defensoria Pública, através do Defensor Público Geral, juíza, né, lá da Casa da Mulher Brasileira, o delegado-geral de Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública, com os deputados, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, para debater o assunto, e de lá extraíram-se algumas medidas emergenciais que têm que ser tomadas no sentido de você garantir uma proteção maior à mulher vítima de violência quando ela chega, porque você só também toma iniciativa depois que toma conhecimento. Então, que a própria mulher se dirige, né, à delegacia especializada, a delegacia da mulher, e através do seu relato, né, da sua representação, do boletim de ocorrência, as medidas possam ser tomadas e de forma mais ágeis possíveis. Então, é importante, sob o aspecto de unir todas as forças que atuam nesse sentido, mas principalmente lembrando que isso também faz parte do comportamento humano. Então, mais do que nunca é importante nós voltarmos também para a base, para a educação, né, para o ambiente familiar, porque essa violência ela não acontece tão somente no momento em que o cidadão está com a mulher, ele tem todo um passado, né, da sua vida, dos seus problemas. Então, é preciso que nós, enquanto sociedade, possamos estar observando melhor isso, observando o comportamento das pessoas, a mulher do seu marido, a mãe, o pai dos seus filhos, para que nós possamos, através de uma ação emergencial,
para você poder atuar quando o crime quando está prestes a acontecer, para garantir a segurança da mulher, mas também de você ter todo um trabalho de prevenção que vai lá na base, lá na educação fundamental, no ensino médio, né, nas entidades que trabalham com crianças e adolescentes, para você ter uma prevenção e garantir o respeito que deve ter, enquanto seres humanos, às pessoas, principalmente aqueles que convivem ao nosso lado. Inclusive o histórico do rapaz aí que cometeu esse crime Pois é é. um histórico complicado, porque ele tem histórico de violência até contra a própria Própria mãe, mãe, né, quer aí é dizer, que eu estou colocando. Então, é, quando você tem e isso foi registrado ontem, o seguinte, quando chega uma pessoa, né, a mulher vai, registrar um boletim de ocorrência junto à delegacia da mulher sobre, um comportamento indevido ou uma ameaça que ela tenha recebido do seu parceiro ou esposo, ontem ficou claro o seguinte: se você tiver na hora, né, a própria delegada, um acesso a toda a ficha criminal, aos antepassados desse cara, né, o passado o dele recente, o histórico, né? histórico, né, você tem condições, na mesma hora, de ver: olha, essa é uma situação mais grave, esse cidadão tem um histórico que é importante que nós garantimos de imediato. Então, isso, inclusive, foi discutido na reunião. Várias são as medidas que serão adotadas e serão divulgadas amplamente para a sociedade nos próximos dias. Não dá para você achar que você vai mudar uma realidade do dia para o outro. Mas o fato que aconteceu, ele leva todos nós a fazermos essa reflexão, Deputado, né? outra questão é que é a questão da medida protetiva, né? Uhum. Ela funciona no papel, na prática é meio complicado, né, deputado? É outro aspecto. Você ontem foi colocado o seguinte: quando tem e é dada a medida protetiva, que a mulher sai da delegacia, se ela tivesse o acompanhamento de um policial, isso provavelmente não teria acontecido. Talvez não naquele momento, poderia ter acontecido posteriormente, mas enfim, você evita uma situação quando você dá conhecimento àquele que é o agressor de que a polícia está junto, de que a polícia já sabe, que tem o conhecimento, então você também, né, consegue ter, evidentemente, um amparo maior à vítima da O violência. senhor tem um mandato muito voltado para a defesa da vida, da família, Com né? O certeza. senhor vai acompanhar? Porque de repente tem aquela situação, né? Passa o tempo É. e as coisas ficam no esquecimento, né? O senhor vai acompanhar também essa questão, ver como é que as medidas estão sendo tomadas? Com certeza, né, a Assembleia Legislativa está atenta, nós hoje já foi pauta de discussão de novo, todas as colocações que foram feitas pelos mais diversos segmentos, né, como eu coloquei lá, desde o Tribunal de Justiça com medidas já, tomadas administrativamente, o próprio Ministério Público, a Segurança Pública do Estado, no sentido de que nós possamos traduzir isso num protocolo de ações e que essas ações sejam inseridas, né, e praticadas dentro dos órgãos de atendimento, principalmente as delegacias especializadas de atendimento à mulher É, vítima de você violência. vê esse assunto ele repercutiu a nível nacional, né? Se- Tanto é que a ministra esteve ontem aí, Com né? certeza, A até a Cida ministra, Gonçalves, né? ministra sul-mato-grossense Licença, veio. é. Então, para você ver a repercussão, às vezes, Cláudio César, às vezes não, sempre. O Brasil é um país onde a gente reage aos fatos. A gente deveria Não, agir para evitar o os fato, fatos, né? mas é reagir em relação aos fatos. É muito ruim o ato o que aconteceu chocou e abalou, né, a sociedade como um todo, sim. Só que o fato dele também ter abalado, ter chocado a sociedade, faz com que todos possam refletir que esse não é um ato tão distante. A gente às vezes acha isso nunca vai acontecer comigo, não tem sentido. Não, isso acontece todos os dias, todas as horas. Hoje mesmo. Aliás, aconteceu hoje Hoje mesmo um é outro caso de outro caso. feminicídio. Então é importante que nós estejamos atentos, que a gente possa fazer uma grande reflexão, né, sobre isso, a sociedade como um todo, e enfrentarmos todos juntos. Nós só vamos vencer se houver uma união de esforços. Não adianta só apontar erros e culpados, né? Nós precisamos ter atitudes no sentido de coibir a violência contra a mulher e extirpar essa chaga da nossa sociedade.